Vejam que nem eu estava a contar ter estas conversas assim convosco, mas estou a tê-las porque a reação dos conterrâneos de Jesus naquela sinagoga de Nazaré, pelo ano 28 da nossa era, perante a revolução teológica que Jesus lhes anuncia, perante a revelação de Deus que não tem nada ponta de poder, que não coincidia nada com tudo o que até então o judaísmo tinha andado a dizer, a ensinar, que a lei de Moisés e os profetas e os doutores da lei e os sacerdotes e o templo e a ideologia toda da sinagoga tinha andado a ensinar, nada daquilo era verdade, tudo era idolatria, porque era tudo mentira. Deus não é assim. Jesus vem dizer: Deus não é assim, estás muito enganado, Deus não é assim, isso é um ídolo. E eu estou ainda tão impressionado com aquela reação tão violenta contra Jesus, que as conversas acabaram por seguir, ter esta sequência. Mas também acho que são oportunas e regressaremos já, de imediato, ao Evangelho de Lucas, porque é bom ainda mantermos-nos por mais um tempo neste mesmo Evangelho, logo a seguir. Porque, ao contrário do Evangelho de Marcos, Lucas, depois de pôr Jesus a apresentar o seu programa político, que é o programa político, o projeto político de Deus, criador de filhas, de filhos, de povos, seus filhos, em todos em pé de igualdade, sem nenhum ser eleito. Depois disto, Lucas é o único que nos apresenta o projeto político de Jesus, e neste contexto de uma sinagoga, sem antes ter apresentado Jesus a escolher, a chamar alguns para seus discípulos. Marcos começa por aí, e nos sinóticos é assim. E aqui com Lucas, depois desta sinagoga de Nazaré e de tudo acabar da forma tremenda que acabou, felizmente Jesus, ser humano pleno e integral, habitado pelo Espírito, absolutamente desarmado, consegue desarmar toda aquela violência contra ele e passa por meio deles incólume. É uma afirmação do humano espantosa. Fico tão feliz quando o humano sai, se afirma perante os poderes, perante os ódios, e apresenta-se desarmado e é reconhecido como humano. A violência chama violência, o humano chama humano. É por isso que as crianças nos humanizam, que as crianças nos humanizam. Nós tornamos-nos quase meninos quando estamos com as crianças. Até falamos à maneira deles. Não dizemos as palavras assim perfeitas. Tomamos gestos, tomamos posturas, às vezes caricaturas, que se estiver a ser filmado, olha, o pai transformou-se numa criança. O amigo, olha, como a criança conseguiu que todos ficassem crianças. Quer dizer, humanos. Como meninos é ser humano. Sem poder. Sem engrossar a voz. Sem chamar para o seu lado os exércitos que primeiro criou e a polícia criou. Não.
E então o Evangelho de Lucas começa por pôr Jesus nesta sinagoga de Nazaré. Ainda não se referiu a discípulos de Jesus. E depois, a seguir, apresenta-nos Jesus noutra. A entrar noutra sinagoga. Quer dizer, mas já noutra terra. Já não em Nazaré, mas em Cafarnaum, que era uma cidade, na época, de grande tráfico comercial, de grandes transações comerciais. Era uma cidade tipicamente comercial, por onde passava imensa gente de diferentes sítios, não só da Palestina. E ele escolhe, certamente, esta cidade para levar o anúncio do seu projeto. Vai anunciar noutra cidade, já mais cosmopolita, já não tão arraigada no nacionalismo judaico, porque já era uma mistura de povos, de culturas. Havia ali muitos comerciantes que não eram judeus. E, portanto, uma cidade mais aberta, certamente mais tolerante, menos fanática do ponto de vista da lei judaica, da lei de Moisés. Parece que Nazaré tem muito de Jerusalém e Cafarnaum já não. Cafarnaum anda ali uma mistura de povos, de culturas, de línguas até. Portanto, como que na cultura judaica chamar puro aos judeus e não puro, portanto impuro, aos não-judeus, que eram o que eles chamavam também os pagãos, os não-judeus, em Cafarnaum não dava. Esta linguagem ali não tinha oportunidade, porque as misturas eram flagrantes, eram muitas, e portanto também por isso é que depois é uma cidade olhada com suspeição a partir de Jerusalém. Por causa desta mistura, eram todos impuros. E então entra na sinagoga da cidade de Cafarnaum, ainda ficava na Galileia, claro. E diz que nessa sinagoga se encontrava um homem que tinha um espírito maligno, impuro, o qual se pôs a bradar em alta voz, dizendo: que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. É. O que não têm dito as igrejas, as catequeses das igrejas, por causa deste bocadinho do relato do Evangelho de Lucas e dos sinóticos. Os três têm esta narrativa, com mais pormenor ou menos. O que não têm dito as igrejas e as suas catequeses, tanta aldrabice. Sempre, porque sendo igrejas poder, elas até da Bíblia tiram partido para se auto-legitimarem e, portanto, manipulam-na. Elas não estão preparadas, não têm capacidade de interpretar a Bíblia, a palavra, com o Espírito. Sempre a interpretam na dimensão do poder que usufruem, que têm, e dos privilégios que não querem perder e até querem é justificar. Por isso, das igrejas de poder não há nada a esperar de bom na linha da liberdade, na linha da maioridade, na linha da criatividade humana. Não há nada de bom a esperar. Não sei se vos escandalizo, mas paciência. Já prosseguiremos.